Olá, povo de Deus. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos mais a palavra de Deus, certo? E hoje nós vamos estudar mais um pouco sobre os anjos, tá certo? E em especial, hoje nós vamos falar sobre o anjo Micael, certo? Também conheci Micael em hebraico, mais conhecido como Miguel, traduzido para o português, certo? Então, quem é o anjo Micael? Quais são as missões dele, certo? O que ele faz nesse mundo? Então, e o que ele tem de especial? Nós vamos aprender tudo hoje, tá bom? Então, fique atento para a gente aprendermos mais sobre o anjo Micael. Então, na verdade, o tema dos anjos é um tema muito curioso e importante, certo? Então, um anjo é um enviado de Deus, certo? Para fazer determinadas missões, ok? O próprio nome anjo, né, em hebraico se chama malach, que significa enviado. Então, nesse caso, ele é um enviado de Deus, ok? Então, os anjos habitam especialmente nos mundos da criação, certo? Da formação e acabam atuando também no mundo da ação, que é o mundo onde nós vivemos, certo? Para a gente poder entender isso, não é um mundo, um planeta, tá? E sim o lado espiritual de mundo, né? Tá certo? Depois nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Quanto mais a gente vai estudando, a gente vai entendendo mais, tá bom? Então, se você ainda não entendeu, fique acompanhando os vídeos que você vai entender, tá bom? Então, os anjos foram criados, né, pelo conceito, né, que os rabinos falam sobre os conceitos que se chama a quebra dos utensílios, certo? Que houve uma grande contração da luz, né, infinita, o que permitiu a criação de seres especialmente como nós falamos, né? Então, nesses mundos superiores, né, criação e formação, certo? Então, o mundo não são planetas, né, que existem em uma dimensão, certo? Então, existe 4 acampamentos de anjos, ok? Então, cada um desses acampamentos tem um anjo que ele é o principal desse acampamento, ok? Então, que através dele é que os outros anjos vão interagir, certo? Então, tem uma liderança de anjos e quando ele tem uma ordem, os outros anjos, né, vão interagir. Então, seja nos mundos superiores, seja no nosso mundo. Então, o anjo Micael, ele é um anjo que está ligado na carruagem, certo? Na parte sul da carruagem, ele está representado pelo leão. É interessante que, apesar disso, ele está ligado ao conceito também da bondade, certo? Então, as missões de bondade, de amor, que Deus quer transmitir, né, influências nesse mundo são feitas através do anjo Micael, ok? Então, há uma diferença muito grande entre o anjo Micael e o anjo Gabriel, certo? Vou falar aqui só um pouquinho do anjo Gabriel. O anjo Gabriel, ele é representado pelo elemento do fogo, certo? Então, por isso, os anjos que vêm do acampamento de Gabriel, eles são aqueles anjos que trabalham, né, a Deus, mas por temor a Deus. Então, muitas vezes as suas missões
vão estar ligadas à destruição, né? Lembramos em relação à destruição de Sodoma e Gomorra, né? Então, já o anjo Mihael, o seu acampamento são aqueles anjos que trabalham com amor. O elemento que está ligado ao anjo Mihael é o elemento da água. Então, a água é vital, sem água não há vida no universo, ok? Então, a mensagem metafórica que é sem bondade e sem o amor não há vida, certo? Então, também o universo, a água se espalha por todos os lugares, certo? Então, a bondade de Deus, né, ela vem dos mundos superiores e é o canal para essa bondade, para influenciar o mundo, né, que Deus criou, e o anjo Mihael e o seu acampamento. Então, não é à toa que eles estão em dois lugares completamente opostos, certo? O significado do nome Mihael. Então, vamos lá. Mi, quem? Kael é como Deus, certo? É interessante saber que o nome Mihael, seja de um animal ou seja de um humano, e o mesmo de um anjo mostra a essência dele, certo? Então, quem é como Deus, certo? Então, quando vemos alguém falar isso, quando ela vê a bondade de Deus e a piedade de Deus no mundo, de uma forma tão grande, tão clara, então que os seres humanos, né, nesse momento, eles louvam a Deus. Então, esse anjo faz com que as pessoas louvem a Deus. Então, anjo Mihael, ele aparece na Bíblia algumas vezes, né? Como no livro de Daniel e também de uma forma implícita e oculta, certo? No livro Daniel, vemos uma passagem que fala assim: mas o representante celeste do príncipe do reino da Pérsia, ou seja, o ministro da Pérsia celestial, quer dizer que é um anjo, que ele tem ligação com o povo da Pérsia. Então, se manteve em posição a mim durante 21 dias, né? Até que Mihael, um dos anjos mais destacados, representantes celestes, veio me ajudar, pois eu estava só antes, representantes ao reino da Pérsia, certo? Então, essa aqui é uma ação do anjo Mihael. Então, vemos uma batalha espiritual e é uma reverberação do mundo físico, sabe? Então, algo completamente espiritual que os olhos não estão vendo, né? Uma luta espiritual entre a força. E aqui vem o anjo Mihael. O anjo não faz a vontade própria, certo? Então, ele faz o que Deus ordena a ele, tá bom? Vamos entender isso. E no mesmo livro de Daniel, né, no 12º versículo, também está escrito explicitamente: naquele tempo, levanta-se a Mihael, o grande príncipe celestial, o patrono dos filhos do teu povo, e haverá uma época de tribulação como nunca houve em tempo algum, desde que existem nações, certo? Então, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. A gente aqui vê missões do anjo Mihael, certo? Em épocas, em que tempo? Que a gente vê as missões do anjo Mihael em tempo de tribulações, de sofrimentos, né, gigantes. Então, Deus vai utilizar o anjo Mihael para fazer a sua atuação, né, do povo de Israel, certo?
Então, outra passagem que a gente vê é em Josué 5,14. Então, vemos que o anjo Micael aparece em algumas partes do texto bíblico, certo? Então outra coisa também magnífica que acontece, né, é na porção que se chama na vida de Sara, certo? Mais uma missão secreta do anjo Micael. Então, quando um justo partem desse mundo, a alma que tem o mérito de entrar pelos portões de Jerusalém celestial, vem o anjo Micael, o grande príncipe celestial, que ele é o primeiro a receber essa alma. Ele cumprimenta ela dizendo Shalom, né? Assim falam os rabinos estudiosos, né? E ela vai se juntar às outras almas. Então ele vai receber essa alma porque ele é um anjo de bondade e de amor, certo? Então a gente vê o anjo Micael atuando sempre na mesma essência de missão. Então o anjo Micael é um anjo de bondade e de amor, certo? Ok? Então vamos ficar ligados e vamos, no próximo vídeo vai ter falando sobre o anjo Gabriel, tá bom? Fique ligado e seja bem-vindo ao canal, se inscreva, dê seu likezinho, tá bom? Compartilhe esse estudo, você professor de escola bíblica, tá? Então cheiro no coração, até o próximo vídeo.